Boa noite, meu povo lindo. Como é que vocês estão? Boa noite. Ai, que coisa boa, estão bem. Uma ótima semana para todos. Que Deus abençoe cada um, né? E vamos à luta. Estamos aqui hoje para trabalhar mais uma vez interpretação textual. Essa interpretação de textos, né? Dando continuidade a, ao nosso dia a dia, onde interpretamos vários momentos de nossa vida, não é? E assim botamos em prática através desses exercícios, dessas aulas, desses simulados que cada dia nos faz chegar mais perto da nossa vitória, né? Então vejam só, hoje eu trouxe para vocês como é que nós vamos trabalhar a linguagem verbal, a linguagem não verbal e mista, né? Às vezes tem imagens, tem a interpretação de textos em questões que aparecem tirinhas, charges, que aparecem reportagens, notícias. Então, nisso, temos várias formas de ver e dar sentido, né, a cada assunto, a cada questão. Mas aí, cada conteúdo ela vem de uma forma a se mostrar que existe em trechos e textos a compreensão e a interpretação de textos, né? Então, nada melhor do que a gente deixar de preguiça, deixar aquele momento de relaxamento e a gente ir bem fundo nas questões, se aprofundar, ter estratégias para melhorar bastante a leitura e, de certa forma, uma forma melhor da gente trabalhar a interpretação e a compreensão é simplesmente pegando simulados, pegando exercícios e revendo essas aulas, não é? E aí visualizar o contexto em si, e daí a gente chega lá, né? Então, para a gente trabalhar a compreensão e a interpretação de textos, a gente tem comandos, né? Comandos a seguir. Quais são os tipos desses comandos? Os comandos da compreensão geralmente está, como eu falei para vocês, como sempre falo, está também nas questões, não é? Que aparecem ou não enunciados. E aí a gente só é ver o verbo, só é analisar. E antes da gente fazer isso, eu vou mostrar um pouquinho para vocês da linguagem verbal e não verbal, que elas também estão relacionadas com esses enunciados e com essas questões e também a forma da gente interpretar questões e as alternativas também, porque possibilita para a gente um trabalho com subjetividade e objetividade quando compreendemos ou interpretamos, né, cada texto ou trecho. Então, a gente tem que saber os tipos de texto, tem que saber o gênero textual que a gente está trabalhando. Por isso é bom a gente ter conteúdos, sabermos, de certa forma, compreender e também saber o conceito dos conteúdos que estamos trabalhando, certo? Vimos aí uma linguagem verbal e não verbal. Aí está sendo uma linguagem mista, né? No que vocês estão vendo aí que eu estou apresentando. Então, há várias formas de a gente se comunicar com alguém, principalmente falando, escrevendo ou também colocando imagens. Mas aí, nas provas de concurso, nós devemos ter bastante atenção nas informações que são trazidas para a gente, certo? Eu trago aí para vocês uma informação que a gente pode extrair do texto, certo? Mas que tipo de texto é esse? Então, nós vamos analisar, vamos ver cada detalhe, quais são as informações que existem através dessas imagens,
e principalmente cada detalhe do quadrinho, se for uma tirinha, um charge ou cartoon. E aí fazer uma relação com o conteúdo que está se trabalhando, mas se for um enunciado de compreensão e interpretação de textos, no caso é esse daí, não é? A gente vai ver a linguagem, qual texto, o tipo de linguagem que vai compor o texto, nós vamos ver os comandos. Então, o comando, para ser trabalhado, nós precisamos simplesmente saber trabalhar com eles, não é? Que comandos são esses? O comando de compreensão sempre está em algum texto ou num trecho, ou também até às vezes numa fala de um personagem. Mas veja só, os comandos de compreensão, geralmente a gente trabalha com algo que está mais ligado com segundo o texto, segundo o autor do texto, mas com a opinião do autor naquele espaço, certo? E a interpretação, a gente vai trabalhar na parte do que está concluído, o que foi escrito, não é? Mas vamos voltar para cá. Quais são as informações, né, que a gente pode extrair dos textos a seguir? Veja que aí existe dois tipos de textos. Mas, professora, um existe só a imagem, o outro só a escrita e, aliás, a escrita e a imagem, né? Mas a linguagem que está aí é uma linguagem mista no primeiro texto. Então, valendo um CD autografado em almoço com a Carol Conká. Que lugar é esse? Então, veio uma pergunta e veio também uma imagem. Então, o que que vocês estão vendo aí? Não é? Para poder responder a essa pergunta. Então, a interpretação que vocês vão ter está ligada também ao que está escrito, a imagem. Porém, o que está valendo é o conteúdo. Lógico que aí não vai ter um conteúdo igual existe numa prova. A gente está trabalhando apenas a interpretação, né? Então, a gente interpretando o segundo texto, já vamos ver que não vai ter uma pista, uma linguagem, vamos se dizer, mais clara do que esteve no primeiro texto. Então, o que que vocês vão analisar aí nesse segundo texto? O primeiro, eu fiz uma pergunta, né? Mas essa pergunta é voltada para quê? Às vezes a gente vê que em programas de TV existe competições. Nessa competição apareceu essa pergunta. Vamos lá, valendo o CD autografado no almoço com a Carol Conká. Que lugar é esse? Como é que vocês vão saber que lugar é esse? Aí a linguagem está numa imagem. E na imagem tem algo que chama mais atenção, que vai trazer essa resposta da pergunta. Quem é que sabe aí, gente? Que lugar é esse? Vejam que o conhecimento do mundo, de mundo, é o que faz a gente cada vez mais aprender, cada vez mais analisar a linguagem e daí vir a resposta. Então, está correto que respondeu Rio de Janeiro, porque todos nós sabemos que o Rio de Janeiro tem o Cristo, né? Então, no segundo texto, o que vocês querem dizer para a gente? O que vocês dizem? Qual a linguagem, qual a opinião de vocês sobre o segundo texto, que é esse daqui? Deixa eu ver, não tenho como aumentar. Mas aí, o que que vocês analisam daqui, gente? Vocês vão ver cada detalhe que vai chamar, mas tem um que vai chamar mais atenção, tá? A gente pode ter vários sentidos, trazer para a gente muita objetividade e subjetividade. Isso vai depender do contexto na qual estamos trabalhando. Mas qual é a informação que eu posso extrair desse segundo texto? Esse segundo texto tem mais uma linguagem não verbal.
É um senhor bem vestido, o outro está mal vestido. E o que é que chama a atenção, gente? Isso mesmo, esse espelho que vai refletir a realidade, não é? Então, eu vou ter aí algo que vai chamar mais atenção, que justamente quando eu vou para o conteúdo, quando eu vou para o enunciado, eu vou ver o que está se pedindo relacionar, né? A linguagem junto com o texto. Então, aí, no nosso ver, vimos aí a realidade, né? A realidade pode ser de um país, de um lugar, ou também é, ver a desigualdade social. A gente tem muitos assuntos para ver aí, mas vamos se atentar na compreensão ou interpretação de texto na qual é pedido, sempre no enunciado, certo? Então, como é que a gente vai interpretar os textos não verbais? É fácil, é fácil, gente, não é difícil, tá? Basta apenas interpretar e se envolver nas informações, na linguagem, né, que está sendo transmitida ali. E o contexto também, tá? Então, interpretar textos são não verbais ou mistos, ele vai envolver várias operações que fizemos anteriormente, que é analisar, explicar, identificar, comparar, certo? Então, a gente compara uma relação com o enunciado, com o texto, e aí a gente vai trazendo também o tipo de texto e suas características, tá? Mas aí nós vamos ter que ter bastante atenção. Por quê? Porque esses tipos de texto vai querer de você uma atenção bem sensibilizada, certo? Que você seja bem sensível e veja os códigos das linguagens, no caso, o detalhe que eu chamo para poder, os detalhes como gestos, como as expressões, certo? Essas expressões que a gente chama de fisionômicas, as cores, a própria imagem, tá? E também o que está entre linhas, tá? Vocês vão reparar na interpretação, porque às vezes traz um enunciado e esse enunciado pode trazer uma pegadinha, que essa pegadinha ele geralmente aparece. Isso quando é chat ou cartoon, tá, pessoal? Ou tirinha também. Vai aparecer entre linhas. E quando aparece, vocês têm que estar bem atentos, bem preparados, tá? Então, vejam só. Eu vou mostrar para vocês essa tirinha de Mafalda, tá? Então, na tirinha de Mafalda, como a personagem pode criticar um programa de TV se o aparelho está desligado? Como é que a gente vai fazer isso? Então, analisando aí, vocês estão vendo cada detalhe. A gente vai analisar, vai explicar, às vezes explicamos para nós mesmos, tá? Então, vamos identificar, comparar, e aí vai surgir algo que vai chamar atenção, que a gente chama de código. E esse código, ele vai vir entre gestos, entre algo que está chamando atenção e vai se relacionar com o enunciado, tá? Então, alguém respondeu aí, deixa eu me ver aqui. Eu amo quando vocês têm esse jeito de participar e também uma participação que acerta em cheio. Veja só, é uma crítica, né? Isso mesmo, pode ser uma crítica à falta de conteúdo nos programas de hoje em dia. Isso mesmo. E assim, Enem, concurso, traz muito assunto atual, né? Assunto também é,
que traz para a gente uma reflexão, que deixa a gente, quando não está bem focado, né? Algo que, como é que eu vou dizer para vocês? Traz atualidade? Traz. Mas tem algo que traz para a gente refletir, e essa reflexão ela tem que estar entre linhas, tem que estar entre linhas do enunciado, certo? Com o texto que aparece ou com a tirinha. Ele tem que estar ali. Mas, de alguma forma, quando é interpretado bem, a gente já sabe, mais ou menos, que críticas, sugestões, gestos é importante para se ver a alternativa correta, tá? Vamos ver se a gente analisa aqui bem. Como é que eu vou estar analisando uma tirinha? Olhando cada quadrinho, né? A gente analisa. Vai explicando, muitas vezes explicando até a gente mesmo, né? Sozinha, assim, a gente conversando entre a gente e vai explicando e tirando dúvidas. E aí vai comparar o que um quadrinho está dizendo para o outro, e daí vai ter a comparação e vai identificar algo que chame mais atenção, certo? Mas veja, como é que a gente vai fazer isso? Então, para fazer a interpretação de texto, é necessário ver quadro a quadro, como eu falei para vocês. Analisando o primeiro quadrinho. Eita, o primeiro quadrinho tem o quê? A Mafalda passa pela TV desligada. Por quê, gente? Antes eu dei a pista a vocês, né? Uma pistazinha que foi algum descritor, algo que eu vou querer que você tenha a habilidade e a competência de entender. Na tirinha da Mafalda, como a personagem pode criticar um programa de TV se o aparelho está desligado? Então, vamos para a resposta. A gente analisa quando a gente interpreta. Então, é necessário ver quadro a quadro. Sim, o primeiro quadro, Mafalda passa pela TV, né? Desligada. A gente já vai pensar aqui, oxe, desligada, pronto. Aí vamos para o segundo quadrinho. Considera o programa uma droga. Meu Deus, que programa de. Que droga de programa. Mas a TV está desligada. Então a gente vai refletindo e vai vendo, e vai surgindo os códigos, vai surgindo para a gente os elementos essenciais para se chegar à resposta correta, né? Então, o terceiro quadrinho, ela já passa pela TV e percebe a tomada. A tomada está onde? Está desligada, não é? Mas no quarto quadrinho pede desculpa para a TV, pois era força do hábito, não é? Então, podemos ter uma crítica aí? Podemos. Mas aí, o que que eu estou querendo? Qual o comando de compreensão que eu estou querendo ver nessa tirinha até eu chegar à resposta certa? Que, segundo o autor que fez a tirinha, ele vai concluir que a personagem considera todos os programas ruins, porque nem mais os observa, é sempre a TV desligada, não é? É força do hábito. Isso mesmo. A Mafalda fez um julgamento prévio, né? Então, ela não observa mais a TV. Isso constitui um julgamento prévio dela, não é? Então, é assim que a gente vai interpretando tirinha por tirinha, quadro por quadro, até chegar à conclusão. E quando a gente chega à conclusão de algo, a gente está interpretando, entendeu? A interpretação de texto, ela vai consistir em saber o que se infere, o que se conclui naquele texto, tá? E sempre há comandos, tipo, o texto encaminha o leitor para. Qual a intenção do autor para quando ele afirma que? Já o comando de compreensão, ele vai ir segundo o texto, tá? Ele vai estar simplesmente trabalhando com as frases e as ideias escritas, tá? Escritas nesse texto até você chegar à compreensão, ao aspecto visível. Já a interpretação de texto vai trabalhar com a subjetividade, tá? Então, veja,
Professora, qual orientação a senhora me dá para que eu leia bem, interprete bem textos mistos, principalmente textos mistos? Então, você primeiro vai observar, aliás, olhar quadro a quadro, tá? Tem uma tirinha ali, olhe quadro a quadro. Vai percebendo os objetos, as pessoas, as atividades. Depois vai notar que existem frases e palavras que vão lhe chamar a atenção, tá? Na quarta orientação, observe-se a intertextualidade. O que é intertextualidade, pessoal? Eu vou trazer um texto dentro de outro texto, porém, às vezes tem o mesmo sentido ou pode não ter. O mesmo sentido não, o mesmo argumento, da mesma ideia, tá? Mas aí você vai considerar as expressões faciais, os gestos, as cores e outros códigos não verbais. Então, aí eu trouxe 3 quadrinhos, né? Uma tirinha com 3 quadrinhos. Então, estou pensando em tirar um cochilo. Ah, se liga, John. Olha o quadrinho aí. Garfield está pensando. O balãozinho já é diferente, não é? Porque está em forma de nuvem. Você não pensa. Aí ele pensa novamente no segundo quadrinho. Você não pensa em tirar um. Aí tem cochilo, né? Tem xoxilo, né? Mas um cochilo. Você simplesmente. Aí ele acaba cochilando, não é? Veja, ele traz um humor, não traz? Ao invés de uma crítica. Mas aí a gente pode levar e trazer algo que vai considerar a intertextualidade, como eu disse a vocês. Tem que saber o que vai ser trabalhado aí. Se eu quiser trabalhar a interpretação, é o que eu estou fazendo com vocês. Se eu quiser já trabalhar crítica, eu vou trabalhar crítica e vou ter um outro contexto. Aí, se eu quiser trabalhar a ironia, o humor, eu também posso trabalhar. Eu vou trabalhar dizendo que Garfield disse uma coisa e depois ele cochilou, não é? Ele pensou, disse não, pensou. Então, existem vários contextos dentro das tirinhas que a gente tem que prestar bastante atenção, tá? Então, vamos exercitar. Analise essa charge aí. Analise. Olhe cada detalhe, certo? Olhem aí. Aí existe a linguagem mista, não é? A linguagem verbal e a não verbal, né? Então, o que vocês estão analisando aí? Veja bem direitinho e diga aí para mim o que vocês estão analisando dessa charge. Veja que não é tirinha, é charge, tá? Eu vou trazer para vocês depois a diferença entre tirinha, charge e cartoon. Mas aí a gente necessita trabalhar, tá? Então, veja, a charge, ela tem suas características, tá? O cartoon tem, a tirinha também tem. Nisso vamos trabalhar futuramente, mas eu quero trazer para vocês nessa charge a interpretação, tá? Então, o que vocês vão analisar e dizer para mim agora, para os colegas, o que vocês estão analisando, entendendo dessa charge? Me digam aí. Vamos exercitar. Uma crítica, isso. Lembra no início da vacina, que todo mundo, todos, no início mesmo da vacina, quem ia se vacinar, o quê, pessoal? Olha a crítica aí, não é? E até, é até feio a gente estar criticando. Mas é uma crítica que aparece jornal, em revista.
Isso mesmo, menino, no início, olha, quem vê aí, quem não tem o conhecimento, né? Quem não vê a realidade do nosso país, da nossa vida, né? Do nosso Brasil, não vai entender. Uma pessoa que viu a primeira vez esse desenho, aí vai ver que é um desenho, não é uma charge. Aí vai olhar, oxi, um jumento, um burro, um jacaré. Meu Deus, não. Vamos ver, o que, é que eles estão conversando alguma coisa? Estão conversando o quê? Estão dialogando. Então, quando conhecemos, temos conhecimento de mundo, nós sabemos que existe a política, a economia, a religião, ou seja, existem críticas sociais presentes nas charges, tirinhas e cartoons. Mas aí, essa charge traz para a gente um início ou até um tempo de pandemia, não é? Que o presidente foi criticado, o discurso do presidente foi criticado, né? Foi criticado a vacina, né? Quem tomasse a vacina iria virar jacaré. Então, aí há um diálogo social envolvendo personagens ou até pessoas no nosso meio social, né? Mas o burro e o jacaré são animais que representam o quê? Estão representando aí duas formas, ou seja, dois textos, e está aí uma intertextualidade. Porque podemos falar do diálogo entre animais, mas podemos falar de diálogo entre pessoas que querem se tornar animais. Sentido pejorativo, sentido que crítico, criticando algo que aquele personagem fez. Então, aí, a gente vai exercitar analisando. E cada um vai ver de uma forma, né? Quem foi que viu a forma diferente do que os colegas que participaram? Eu acho que ninguém, né? Acho que todos estão vendo dessa forma. Então, o importante é a linguagem que a imagem passa para a gente, a intertextualidade e o contexto na qual estamos trabalhando, certo? Então, pessoal, a gente vai exercitar, tá? Veja só, vocês vão me dizer aí a resposta correta. Estão dando para ver aí direitinho quando eu apresento? Pronto, a imagem está em preto e branco, tá? Então, essa imagem é uma imagem de uma floresta. Essa floresta é uma floresta que, se a gente não notar, não perceber e não ler o que está abaixo, né, dessa imagem, a gente não vai perceber que é floresta, a não ser que seja bem observador. Uma pessoa que faça uma leitura rápida da imagem não vai perceber que é uma floresta, mas ao mesmo tempo a floresta ela tem árvores longas, curtas e uma pertinho da outra, né? É o que nós aprendemos. Mas aí essa floresta é uma floresta bem diferente. É aquela floresta que sai o Chapeuzinho Vermelho, que sai João e Maria, a Dama das Camélias e os Três Mosqueteiros. Veja aí, é um cartaz publicitário, tá? O que é um cartaz publicitário? Veja as informações, como eu falei para vocês. Cada detalhe. Eu vi que era um cartaz publicitário. Por quê? Porque aqui abaixo do que eu disse para vocês, olha, tem uma imagem. Aí eu falo aqui abaixo. É dessa floresta que sai o Chapeuzinho Vermelho, João e Maria, a Dama das Camélias e os Três Mosqueteiros. E abaixo eu tenho dizendo que foi revista Bolsa, uma, deixa eu ver, a evolução do texto publicitário, associação de palavras como elemento de sedução na publicidade. Então, há algumas palavras-chave que nos diz que é um cartaz publicitário. Mas o que mais volta para a gente
é um alerta, né, que a gente cuide, não é, dessa floresta, porque dessa floresta, desde a nossa infância, trabalhamos com o Chapeuzinho Vermelho, com o João e Maria, que são personagens que o enredo, né, esse enredo, ele está voltado, o enredo todo das histórias desses personagens, desses clássicos, estão voltadas para a floresta. Então, nós devemos prestar atenção na combinação desses elementos verbais e não verbais para poder responder à questão que se pede. Então, está se pedindo para, nesse cartaz publicitário de uma empresa de papel e celulose, a combinação dos elementos verbais e não verbais visa. O que esse cartaz quer dizer para a gente? Papel e celulose. Aí tem dizendo o nome da empresa? Não tem. Deveria ter algum nome aqui, mas aqui não tem, certo? Só diz que foi retirado de uma revista, tá? Mas aí, quando a gente vê o enunciado pede para que a gente dê a resposta correta em relação ao que estamos vendo na imagem, nós vamos ler cada alternativa e as alternativas vão trazer para a gente algo mais além que mostre realmente a combinação da imagem, o que foi dito embaixo, que é dessa floresta que sai esses personagens. Está pedindo para que a gente cuide, né? Do meio ambiente. Então, para vocês, qual seria a resposta correta? Letra A, justificar os prejuízos ao meio ambiente ao vincular a empresa à difusão da cultura. B, incentivar a leitura de obras literárias ao referir-se a títulos consagrados do acervo mundial. D, aliás, C, promover uma reflexão sobre a preservação ambiental ao aliar o desmatamento aos clássicos da literatura. Promover uma reflexão, onde é que aí está pedindo para promover uma reflexão? Então, nem letra A, nem a B, nem a C está correta. Estão erradíssimas. A letra D está correta. Por quê? Porque eu estou pedindo acima para vocês observarem esse cartaz e que veja a combinação dos elementos verbais e não verbais. A combinação, certo? E qual é a combinação? Construir uma imagem positiva do anunciante, tá? Ao associar a exploração alegadamente sustentável à produção de livros. Mas, gente, onde é que eu vejo livros? Quando nós falamos do Chapeuzinho Vermelho, João e Maria, a Dama das Camélias e os Três Mosqueteiros. Porque a gente vai fazer uma relação entre uma imagem e outra, ao que foi dito, a linguagem não verbal e a linguagem verbal, certo? Então, parabéns para vocês. Quando você está colando na hora da prova, o professor chega perto. Isso é só para vocês rirem um pouquinho, veja só. A letra D de dado, tá? Letra D, Clarice. Vejam, respondam essa daí, tá? Vejam cada detalhe. Veja os bonequinhos, analise, explique. Veja o que quer dizer essa imagem para a gente, tá? Abaixo tem uma dicasinha, bem abaixo, né? Abaixo da figura da imagem tem uma dica. E aqui no enunciado, eu estou dizendo o seguinte: aqui é um cartoon, tá, pessoal? Então, Mineiro de Araguari, o cartunista Carlos já publicou seus trabalhos em diversos jornais, entre eles o Jornal do Brasil e o The New York Times. No cartoon apresentado, o significado da palavra escrita
qual é a palavra escrita aí? Né? É reforçado pelos elementos visuais, próprios da linguagem não verbal. A separação das letras da palavra em balões distintos contribui para expressar principalmente a ideia, aliás, a seguinte ideia. Então, vejam aí, que resposta vocês dariam? Analise bem direitinho e me passe a resposta certa para a gente tirar a dúvida, tá? Vejam, será que a letra A, aceleração da vida na contemporaneidade? B, desconhecimento das possibilidades de diálogo? C, desencontros de pensamentos sobre um assunto? D, dificuldade de conexão entre as pessoas. Então, aí, qual é a resposta correta para vocês? Vejam primeiro as palavras-chaves, tá? Vou dar uma pichazinha para vocês. Quando eu falo em. Deixa eu ver. Elementos visuais. Olhem para esses elementos visuais aí, certo? Façam a ligação entre as letrinhas, a palavrinha dos balões. Façam a relação. Quando você faz uma relação, você vai ver que existe aí uma falta de quê, gente? Uma falta de diálogo, né? Eles não estão dialogando, estão apenas pensando, com pensamentos, e esses pensamentos que vão e vêm. Um está numa direção e outro está em outra, né? Pode falar, Fran. Boa noite, professora. Boa noite. Eu observei principalmente pelos bonequinhos, né? Eles estão em equipe, mas é uma equipe desunida, porque nos dois primeiros, a palavra solidão, ela está separada da primeira sílaba. Eu entendi que cada um deles estão se sentindo só. Aí depois tem li, e o olho do homem aponta para a boca da mulher. Parece que ele nem escutou o que ela disse. Ele leu os lábios dela. E depois dão, cada um vão, se dão, e nenhum liga com ninguém. E por conta disso, eu imaginei que seria D, mas pode ser que não seja. E aí? Vejam a direção entre eles. Quando a gente está numa direção, eu vou para uma direção, você vai para outra, a gente está em caminhos opostos e muitas vezes a gente não conhece esse caminho, né? Então, o desconhecimento das possibilidades de diálogo é a resposta correta. Sabe por quê? Quando eu falo assim, falo dos elementos visuais, tá? A esses elementos visuais próprios da linguagem não verbal. Eu quero ver os elementos, eu não quero ver a palavra solidão, eu quero ver da linguagem não verbal, que são os bonecos. Vejam que eles estão em direção opostas, né? Quando eu falo da relação entre solidão e os bonecos, eu vou ter a dificuldade de conexão entre as pessoas, sim. Mas quando eu vou falar, quando ele pede aqui no enunciado, no cartão apresentado, o significado da palavra escrita é reforçado pelos elementos visuais próprios da linguagem não verbal. A separação das letras da palavra em balões distintos contribui para expressar principalmente a ideia que. Então, a relação, elas vão estar distintas.
Porém, o que eu estou pedindo simplesmente aí é para observar mais os elementos visuais que chamam mais atenção. Quais são? Os bonequinhos, né, que apresentam essas palavras, tá? Então, aí há um desconhecimento das possibilidades de diálogo, que não vai ser uma dificuldade de conexão. Por quê? Porque aí vai mostrar, se fosse dificuldade, eles iam mostrar uma outra imagem. E principalmente quando eu falo aqui que, deixa eu ver, a palavra escrita é reforçada pelos elementos visuais, certo? E que são próprios da linguagem não verbal, que são simplesmente a carinha, né, dessas pessoas, desses personagens. E não é a aceleração da vida na contemporaneidade, porque tem a palavra solidão. Não vai ser um desencontro de pensamento sobre o assunto, por quê? Porque eu não estou querendo falar sobre pensamentos, tá? Então, deu para entender que a resposta correta é a letra B de bola. Deram para entender que a gente aí tem que dar uma reforçada, uma. Não vai olhar tanto para os balãozinhos. A gente vai ver que a separação das letras da palavra, ela vai contribuir sim para expressar uma ideia. Mas qual é a ideia? Vai ser a ideia do desencontro de pensamentos quando esses personagens vão em. Aliás, é o desencontro de pensamentos, sim, mas com um desconhecimento da possibilidade de diálogo, porque nenhum olha para o outro. Cada um, como a colega falou, mostra uma cara diferente, uma cara de assustado, de procura, como se estivesse procurando algo desconhecido. Quando a gente desconhece algo, a gente fica assustado, a gente fica pensando assim, assustado. E é como eles estão, assustados e pensando. É como eu digo para vocês, sempre preste atenção nos elementos visuais, que é o que vai ter mais clareza para você responder a questão. Se eu falar em dificuldade de conexão, eu vou deixar meus personagens de uma outra forma, certo? Então, essas pegadinhas, elas têm muito nas provas, tá? E se você não prestar atenção na boca do personagem, alguém falou aí a questão de um olhar para o outro. Veja que tem dois personagens bem obscuros, como a gente pode notar, pretos, né? Bem obscuros, assim, na cor, diferente dos outros, porque é como se o pensamento deles estivesse de uma forma que fosse levar as pessoas para a direção opostas, mas ao mesmo tempo que você pode ver as caras de assustados que eles estão tendo. Então, isso é que vai levar você a pensar no desconhecimento, tá? É uma única palavrinha, não é dificuldade, mas sim desconhecimento. Então, vamos para a próxima. Eu acho que vocês vão acertar essa, tá? Vejam essa daí. Aí já é um quadrinho, né? Nesses quadrinhos, você vai ter o uso das linguagens verbais e não verbais. Será? Sim. Olha só, gente. Mas, professora, aí não há diálogo. Mas aqui, olha, nessa garrafinha aqui, gente, vai ter o nome da bebida. Já conta com uma linguagem não é verbal, certo? Então, nos quadrinhos, o uso simultâneo da linguagem verbal e não verbal contribui para a construção de sentidos do texto. Na tira do cartunista argentino Quino, utilizam-se recursos gráficos que lembram o cinema. A associação com a linguagem artista
do cinema que lida com o movimento e com o instrumento da câmera é garantida pelo procedimento do cartunista demonstrado a seguir. Então, isso é só comando de interpretação ou de compreensão. E aí vocês vão analisar. Dessa forma, vai ser comando de compreensão. Por quê? Porque eu vou querer que vocês vejam o comando que está no texto, aquele comando do que realmente está escrito, mas aí não está escrito, aí está na linguagem não verbal, tá? E daí você vai compreender e trazer para mim uma resposta, né? Só que a resposta é bem parecida com a outra, bem parecida mesmo. Vai diferenciar apenas em uma única palavra, tá? E vocês vão prestar bastante atenção. Preste atenção aí nos movimentos do personagem, preste atenção no rosto, nas figuras, certo? E vocês vão perceber a resposta correta, tá? Então, veja, associação com a linguagem artística, por quê? Porque eu digo que aí está lembrando um recurso gráfico, lembrando cinema, tá? E eu vou trazer também um movimento como se fosse aquele instrumento da câmera, né? Que a gente garante que é uma imagem, o quê, gente? É uma imagem que utiliza-se de recursos gráficos, sim, mas é uma linguagem que vai construir o sentido do texto, não é? Aí não está muito com cores, não está muito a linguagem destacada, não é? Mas aí você vai notar que há algo que vai chamar a atenção. Ou seja, o cartunista, ele quer demonstrar o que nessas imagens? Quando eu falo em cinema, vejam que desenho de olha a pista, gente, olha a pista. Vocês estão me escutando direitinho? Olha a pista. Aí uma pegadinha, viu? Aí uma pegadinha que, pelo amor de Deus, se você não tiver prestando atenção, veja aí. Essa pegadinha quer dizer o quê? Quando eu falo em recursos gráficos, são palavras-chave. Quando eu falo em cinema, quando eu quero colocar um desenho para cinema, o que que eu faço? Eu faço imagens em miniaturas e vou folheando, né, gente? Eu vou fazendo o quê? Olha o que ele está pedindo. Associação com a linguagem artística do cinema, que lida com o movimento e com o instrumento da câmera, é garantida pelo procedimento do cartunista demonstrado a seguir. Letra B, a correta. Ampliar a imagem da mulher para indicar aproximação. Por quê? Não é complicado? É. Mas analise aí. Quando eu falo em cinema, quando eu falo em associação, quando eu falo no recurso gráfico, eu estou vendo mais o comando de compreensão. Foi como eu disse para vocês. O comando de compreensão é o que o autor, segundo o texto, ele está me pedindo. Eu não vou interpretar o cartoon. O cartoon vai ser usado apenas para fazer um uso simultâneo das linguagens verbal e não verbal, como eu falei acima aqui, ó, como tem aqui no início do enunciado.
viu? Mas aí eu vou voltar, é por isso que eu digo a vocês, é necessário saber o que é comando de compreensão e interpretação. Mas aí eu vou saber conhecer quando eu tenho aqui o contexto, que é aqui essa partezinha do enunciado, e quando eu vejo as alternativas. Aí eu vejo que a alternativa eu vou falar segundo o autor, né? Então, segundo o autor, eu estou querendo ampliar a imagem da mulher para indicar aproximação, ok? Vamos para a próxima. Essa aí tá bem colorida, né? Tá bem diferente da que a gente viu anteriormente. Vejam qual a resposta dessa daí. É uma tirinha de Garfield, mas aí eu vou dar uma pista para vocês. Vocês vão ver que o enunciado ele está bem subjetivo, né? Ele está bem subjetivo. Por que eu falo que ele está subjetivo? Porque eu vou trazer o que eu entendi, certo? Um entendimento do que eu estou lendo na tirinha. Mas o meu entendimento, quando eu leio essa tirinha, quando eu falo dessa tirinha, eu vou analisar quadrinho por quadrinho. Vi o primeiro quadrinho, ele está fazendo o quê? Mexendo no computador, né? Está vendo algo, né? Que ele faz durante o dia. No segundo quadrinho, ele já vê uma rede. No terceiro, ele já está indo para a rede, não é? E aí, no quarto, a rede já vai ser vista por outra pessoa e Garfield nem aí. No quinto, o personagem já manda ele fora, sair da rede, porque a rede não é de Garfield, é do personagem, né? Eu não sei o nome dele, mas é dele. Então, Garfield sai, né? E ele tenta fazer algo para se vingar. Então, veja o que aconteceu no último quadrinho, a conclusão. Então, eu fiz uma leitura rápida. Fiz. Vocês podem ver de uma outra forma. Mas aí eu vi de acordo com o que está sendo relatado nas imagens, tá? Que vejam que muitas vezes vai influenciar ou não, dependendo do enunciado que eu estou pedindo. Mas no enunciado aqui está se falando sobre a tirinha de Garfield, né? É correto afirmar que, letra A linguagem verbal é o elemento principal para o entendimento da tirinha, ou seja, o que eu li, o que eu estou vendo aí, a linguagem verbal. Qual foi a linguagem verbal que eu vi aí, pessoal? Qual foi? Não teve mais linguagem não verbal do que verbal, né? Qual foi a linguagem não verbal que apareceu aí? Fora, né? Fora. Ou então o nome do Gertrude lá em si. Então, já vou descartar a letra A. B. O uso simultâneo das linguagens verbal e não verbal colabora para o entendimento da tirinha? Vamos deixar essa. C. O uso da linguagem verbal não faz diferença para a compreensão da tirinha. Vamos deixar essa. D. A sequência cronológica dos fatos relatados nas imagens não influencia na compreensão da tirinha. Veja que é o comando de interpretação, ou seja, está subjetivo, eu vou analisar, concluir através do que está escrito, do que está sendo visto. Então, o mais correto, daí que está mais claro, de acordo com o que eu quero, é qual, gente? Qual a letra? B ou C, né? Vamos lá.
Vamos ver a letra B. O uso simultâneo das linguagens verbais, né? Da linguagem verbal. Que tem por aí. Qual é a linguagem verbal? Garfield, clique, fora. E tem uma lá embaixo, ó, embaixo da rede, olha. Como se ele estivesse passando a unha, né? Slash. Veja, isso é uma linguagem verbal. A não verbal são os quadrinhos que aparecem. O primeiro, o segundo, o terceiro, quarto, o sexto, né? E o oitavo. Veja que há uso simultâneo das linguagens verbais e não verbais, né? Que vai colaborar para o entendimento da tirinha. Então, a correta é a letra B, certo? Por quê? Porque a gente vê o uso simultâneo delas, né? A C, olha, o uso da linguagem verbal não faz diferença. Faz diferença sim. Por quê? Porque embaixo, olha só, quando eu digo não, quando eu escuto, né, slash embaixo, é uma linguagem não verbal, misturada com uma linguagem não verbal, faz o entendimento de que ele, com raiva, colocou a unha, arranhou e o rapaz não ia mais usar a rede, porque nem ele ficava e nem o outro. Então, aí a gente vai ter vários entendimentos. Então, parabéns para quem respondeu, certo? E quem tiver com dúvida, pessoal, vamos tirar a dúvida, tá? Esse é o momento. Pode falar, pode ficar à vontade. 4. Agora, vamos ver se vocês aprenderam, tá? Vamos ver se vocês aprenderam. O que é linguagem verbal e não verbal? Sobre as linguagens verbal e não verbal, é incorreto. É outra pegadinha aí, viu, pessoal? Isso aí é uma pegadona. É uma pegadinha bem grande. Vejam aí. Sobre a linguagem verbal e não verbal, é incorreto afirmar que a linguagem não verbal é aquela que utiliza qualquer código que não seja a palavra, enquanto a linguagem verbal utiliza a língua, seja oral ou escrita, para estabelecer comunicação. É correta, né, gente? Porque a linguagem não verbal, ela utiliza código que não seja a palavra, enquanto a linguagem verbal utiliza a língua oral ou escrita. Correta. Então, veja, muito bem, responder a letra C, né? Então, a letra C está incorreta. Por quê? Por causa do tempo, eu vou falar mais rápido, tá? Então, a linguagem verbal utiliza qualquer código para se expressar, enquanto a linguagem não verbal faz uso apenas da língua escrita. Erradíssimo, gente, tá? Porque a linguagem não verbal, ela faz uso de outros tipos, certo? Não só da língua escrita, entendeu? Ou seja, a linguagem não verbal, eu falo assim, a linguagem não verbal, ela faz uso de imagens, certo? Pode ter algo escrito? Pode, mas a imagem é própria dela, certo? Essa última aqui, ó, para a gente finalizar. Ela vem com gráficos, tá? É uma outra pegadinha também. Gráficos são exemplos de utilização simultânea. A gente vai ver, ela já vai dar um desânimo. Pare, não desanime. Faça uma leitura bem rapidazinha, mas bem concentrada, que você vai saber a resposta corretamente, bem rapidinho. Então, gráficos são exemplos de utilização simultânea das linguagens verbal e não verbal. É preciso analisar as duas ocorrências para a compreensão do texto, como eu falei para vocês. Ótimo. Nos gráficos, os elementos visuais e os elementos textuais são fundamentais para o entendimento total da mensagem transmitida. Certíssimo. No gráfico em questão, a linguagem verbal e a linguagem não verbal têm como intenção mostrar ao leitor que, veja que eu não quero que vocês respondam
respondam olhando cada detalhe do gráfico, não. Não percam tempo. Veja o que o enunciado está se pedindo. No gráfico em questão, a linguagem verbal e a linguagem não verbal tem como intenção mostrar ao leitor que letra A é correta. Por quê? Porque a linguagem não verbal e a não verbal e a verbal relacionada a gráfico, ela vai apresentar aqui os dados para que o leitor comprove o aumento no número de casamentos entre pessoas acima de 60. Olha que assunto bom, né, gente? Então, assim como o aumento da inserção de pessoas acima de 60 anos no mercado de trabalho. Então, a correta é a letra A, tá? E aí, tendo alguma dúvida, certo? Vocês tirem as dúvidas no privado. Se tiver algum questionamento, podem falar, fiquem à vontade, tá? Então, isso é tudo por hoje, né? E quem ficou até o final da aula, parabéns. Não teve chamada, né? Mas aí vocês participaram. Graças a Deus que participaram. E hoje vi que acertaram muita questão, né? Então, de parabéns. Então, gente, uma boa noite para vocês. Já vou ficar com saudades, tá? Obrigada. Até a próxima. Fiquem com Deus. Espero que vocês tenham aprendido um bocadinho hoje da aula de interpretação, tá?